Olá a todos, sejam bem-vindos a esta casa de oração. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco hoje e sempre. Então vamos nos acomodando em nossos lugares, fechando os nossos olhos, mentalizando a figura amorosa do Mestre Jesus, cumprimentando a espiritualidade aqui presente, que preparou este ambiente para nos receber. Vamos entrelaçando os nossos pensamentos, de modo que essas energias benditas possam adentrar o nosso íntimo e facilitar a nossa conexão com a espiritualidade e com os ensinamentos que nos serão trazidos esta noite. Que possamos, Senhor, nesta casa, deixar todas as nossas amarguras, deixar tudo aquilo que nos perturba e sentindo essas vibrações benditas, vamos nos equilibrando e saudando este momento tão precioso para que tenhamos força, energia e tantas outras qualidades para seguirmos adiante a nossa jornada evolutiva. E é através desses instantes em que nos encontramos intimamente ligados também aos nossos mentores, que desejamos unir os nossos pensamentos para dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cairmos diante das tentações, livrando-nos hoje e sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Bom, mais uma vez estamos aqui reunidos nesta casa de oração, coordenados aí pela equipe espiritual que nos saúda e que nos oferece a oportunidade de reunidos tratarmos sobre o Evangelho de Jesus e as suas passagens. Nesta oportunidade nós temos então este tema que é do capítulo, salvo engano, 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livrinho aqui de cabeceira que eu sempre gosto de comentar com todos, para que tenhamos aí o hábito, de consultar esse manual moral da nossa conduta indistintamente. Porque todas as vezes que nós precisarmos aí do Evangelho, ele certamente trará para nós uma palavra de consolo, também nos trará uma direção, uma orientação, e vai certamente permitir que a gente faça as boas escolhas e que a gente faça aí do nosso presente, a direção que desejamos aí para o nosso futuro. Então é muito importante a gente conhecer, adquirir conhecimento. E o Evangelho é peça fundamental nisso tudo, assim como algumas das outras obras básicas, mas esse certamente é fundamental. Bom, falando dessa questão
né, não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento, mais especificamente, que é a lição proposta para essa noite, é necessário que a gente, inicialmente, trace um paralelo entre algumas questões da lei divina e outras da lei humana. Se a gente observar, a lei divina, ela traz na sua característica a imutabilidade e a perfeição. Ou seja, justamente por ser perfeita, ela não precisa ser modificada. E assim é a lei divina. Já as leis humanas, elas regulam a sociedade em que nós vivemos. Então, naturalmente, que elas estão atreladas àquilo que a sociedade clama, aquilo que a sociedade vivencia naquele momento. Então, elas são, além de imperfeitas, absolutamente mutáveis. E isso, evidentemente, nós estamos falando da lei. Não estamos falando da interpretação que se dá à lei, que esta também é sujeita aí a cada um de nós pensarmos da forma que melhor nos convém. Então, quando a gente traça esse paralelo, a gente percebe que, para Deus, evidentemente, Ele criou toda a perfeição e toda a sua obra de uma maneira que nós tivéssemos um norte, que nós tivéssemos condições de olhar para um horizonte e saber aonde vamos chegar em um determinado momento. Mas é evidente que, enquanto seres imperfeitos que somos, até que a gente atinja essa condição, até que a gente chegue, né, consiga chegar nessa situação de perfeição, nós vamos aí mudar muitas e muitas vezes e vamos ter que nos adaptar e vamos também ter que, evidentemente, progredir muito. Então é natural que a gente não tenha condições nesse momento de adquirir aí de uma forma esse conhecimento, sabendo que isso não vai passar por nenhuma modificação ou por nenhuma outra consideração. O que é necessário, vamos dizer assim, ou fundamental nós percebermos, é o que nos motiva. O que nos motiva diante das relações, aqui mais especificamente o casamento, a união de dois seres, porque quando a gente entende a motivação, evidentemente que a gente deposita nessas relações aquilo que nós adquirimos enquanto motivação. Então é preciso observar o que nos motiva a estarmos unidos. E quando a gente fala, evidentemente, da relação entre duas pessoas, nós não estamos só pensando no casamento, nós estamos pensando também numa extensão absoluta disso, que é a família. E a família é justamente o seio da sociedade do qual nós precisamos fazer de tudo para que ela seja preservada. Mas as atribulações de uma relação ou de uma condição de casal, elas nascem, evidentemente, quando a relação se inicia. E é isso que é necessário observar. Então, nós precisamos entender o que nos motiva dentro das nossas relações a determinada pessoa. E quando a gente observa isso, a gente começa, talvez, a entender o porquê dos comportamentos, né, e das situações diárias que vivenciamos muitas vezes nessas relações. Estamos aí, né, vivendo neste planeta de provas e expiações, que está buscando se regenerar. Somos seres imperfeitos, somos espíritos encarnados aqui, vivendo uma experiência material, e isso tudo nos amplia a condição de perceber o que viemos fazer nessa terra. E muitas vezes eu faço até a brincadeira de dizer o seguinte, que o casamento ele é um grande instrumento de evolução. E muitas pessoas acham engraçado isso, eu também acho isso engraçado, mas é uma
graça verdadeira, porque a possibilidade de nós nos reunirmos, duas pessoas, e envidarmos todos os esforços ali para que essa relação dê certo, viabilizar para que essa relação dê certo, ou seja, deixar de lado as minhas vontades pessoais, deixar de lado muitas vezes o meu orgulho, o meu egoísmo, me doar para outra pessoa, de modo que ela possa receber genuinamente esses sentimentos, é um instrumento de absoluta evolução. Eu não sei se é para vocês, para mim certamente não é um exercício assim tão simples, tão fácil, que eu faço aí com o pé nas costas, vamos dizer assim. Então, essa possibilidade que nós vemos ser construída através da relação de duas pessoas e que depois ela se expande ao seio da família, ela faz parte do nosso do caráter progressista, né, do progresso que é a nossa vida, é aquilo que nós buscamos efetivamente na nossa vida. Então nós vamos ser, evidentemente, dentro dos nossos lares, dentro das nossas relações, desafiados a nos entregar ao melhor que nós temos a oferecer. E é muito importante que isso inicie da forma correta. Muitas relações, às vezes, se dissolvem, né, porque justamente elas não iniciaram com uma motivação que fosse absolutamente cabível para aquele momento. Às vezes elas foram fruto de algum determinado interesse, de alguma situação momentânea, passageira, e não genuinamente de um sentimento profundo que as pessoas sentiram e desenvolveram ali e traçaram como objetivo, inclusive dentro do seu plano reencarnatório, para acontecer. Então é muito importante que a gente observe, porque nós estamos vivendo esses momentos de absoluta matéria e efemeridade de sentimentos, sensações, né? Queremos aí sentir as coisas, os prazeres da vida, dá a impressão que não temos tempo para mais nada e que temos que viver tudo muito intensamente e muito rapidamente. E muitas vezes também existe a sensação de que se nós estamos dentro de uma relação, estamos perdendo o que está lá fora dessa relação, o que é evidentemente um grande equívoco. Então, quando a gente observa esse contexto todo, ou seja, que nós estamos aqui para o progresso, e que esse progresso, ele é evidentemente, ele nasce evidentemente da nossa capacidade de nos melhorarmos. Quando a gente percebe que as relações, principalmente entre os casais, elas são um instrumento grandioso para isso, e que delas advém a unidade familiar, que é a maior, vamos dizer assim, o maior êxito social que pode existir, é justamente o progresso e o bem-estar das unidades familiares, nós entendemos que está tudo no seu caminho correto. O que precisamos é legitimar os nossos sentimentos e os nossos esforços, de modo que nós possamos viabilizar que as relações elas aconteçam de forma saudável, de forma estruturada e de forma a atingir o progresso de cada um que está ali envolvido. Então é necessário que a gente observe isso tudo. É necessário que a gente seja, talvez, o agente viabilizador das relações. Porque muitas vezes nós estamos ali por estar. Nós não escolhemos, nós somos escolhidos, ou a gente simplesmente passivamente deixa que as coisas vão acontecendo e com o passar do tempo vamos também nos anulando, nos colocando numa condição em que não temos mais nenhum vínculo com aquela pessoa, a não ser aqueles que foram estabelecidos pelas leis humanas. Nós não temos mais vínculo nenhum com aquela pessoa do ponto de vista de sentimento, ou de entrega, ou de ceder alguma coisa, ou de relacionamento. Nós estamos vinculados efetivamente por conta, pura e simplesmente, de um papel assinado anteriormente, que advém da lei humana. E a lei humana, como a gente disse no começo, ela é mutável e falível. Então não é a questão do divórcio, da possibilidade de nós assinarmos um outro papel e dissolvermos essa relação,
não é isso que vai estar sob o julgamento de Deus. Não é essa a questão. Porque para Deus, Ele nos reserva sempre o melhor. Ele quer que a gente aprenda, Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente se adapte, que a gente consiga construir relações verdadeiras. Ele quer tudo de melhor para a nossa vida. Então, o fato de nós estarmos casados ou divorciados, esse julgamento não é o que Deus pretende para nós, evidentemente. O que Ele pretende é que a gente seja legítimo com as nossas relações, que nós sejamos honestos com os nossos sentimentos, que a gente trabalhe dentro dessas condições das relações pessoais, né? Seja de um casal, seja de uma amizade, seja de uma família, de um modo mais amplo, que nós sejamos verdadeiros, que nós possamos depositar nessas situações tudo aquilo que nós temos de melhor, inclusive as nossas imperfeições, porque é justamente nesse ambiente, nessa condição, que nós vamos ter capacidade de lapidar isso tudo, de fazer um pouco melhor. Então não adianta nós muitas vezes nos colocarmos dentro de uma situação de absoluta efemeridade e dizer assim, minha relação não dá certo, as coisas não acontecem da forma como eu desejo. É evidente que não vão acontecer da forma como nós desejamos. A partir do momento que existem dois seres unidos por um único propósito, o melhor equilíbrio dessas condições vai ser 50% do jeito da pessoa e o outro 50% do seu jeito. Quando não, um ceder um pouco mais que o outro e vice-versa, em determinado momento diferente dessa relação. Então, a gente tem que acabar com esse egocentrismo, né, com essa mania que nós temos de olharmos somente para as nossas satisfações pessoais, somente para os nossos desejos, somente para aquilo que a gente quer, e começarmos a entender que a melhor oportunidade de nos relacionarmos com alguém é justamente servir esse alguém, é oferecer esse alguém aquilo que nós temos de melhor. Agora, evidentemente que é muito difícil você, às vezes, consertar uma relação que já começou fundada em algo que não era muito condizente com a lei de Deus. Se a gente ficou ali, eu quero aquela pessoa porque eu acho que aquela pessoa é a mais bonita. A beleza, ela, evidentemente, com o tempo ela se adapta, né? A pessoa não vai permanecer daquele jeito o resto da vida. Eu gosto dessa pessoa por causa da voz dela. Eu gosto dessa pessoa, eu quero ter uma família com essa pessoa por causa das posses dela, das riquezas ou da inteligência mesmo, enfim. O amor, ele tem que ser algo muito mais amplo, muito mais legítimo. Porque no momento desafiador que é justamente você conviver como um casal, e você ampliar esse casal e ter uma família, muitas coisas, muitos sentimentos vão se aflorar, e muitas situações vão ser colocadas como prova diante dessa necessidade de evoluirmos que nós temos. Então, se a relação tiver nascido e sendo fundada em bases sólidas durante todo esse período, evidentemente que qualquer situação, qualquer vento derruba isso aí e faz com que isso se acabe. Para Deus, sempre uma nova oportunidade baseada na legitimidade dos nossos sentimentos, dos nossos corações, daquilo que a gente de fato pensa. Ou seja, Deus não vai ser contrário a uma lei falível e humana e mutável, homologar algo como sendo o fim de uma relação que de fato já não existe. Porque se tem uma coisa que não vai acontecer, é as pessoas se separarem justamente por se gostarem ou por quererem viver de forma conjunta. As pessoas, evidentemente, depois de um grande período de desgaste, de não se entenderem, de não conseguirem encontrar mais algo em comum, elas se utilizam desse meio que é tão somente humano, falível e imutável. Ou seja, só homologa aquilo que de fato já não existe mais. Então, o que nós precisamos entender? Que o que nos legitima dentro de uma relação é o que está dentro de nós.
é o que de fato existe enquanto sentimento, é o que de fato nós pensamos, é o que de fato nós fazemos perante essa outra pessoa. E é isso que nós precisamos cultivar, principalmente nesses momentos tão desafiadores que nós estamos vivendo, onde nós vemos as famílias absolutamente desestruturadas, passando por situações muito complicadas, porque é um endeusamento do materialismo, da efemeridade, dos momentos vazios, que são registrados às vezes em fotografias ou em redes sociais, como sendo o ápice da felicidade que as pessoas nunca sentiram ou que elas nunca viveram, mas estão ali registradas como tal. Nós precisamos entender que os sentimentos, eles nascem de dentro para fora. Não é a imagem que desperta o nosso sentimento, mas sim nós construímos essa imagem interna através daquilo que nós cultivamos, daquilo que nós temos de melhor. Então é muito necessário que nesse momento a gente entenda, dentro dessa condição do Espiritismo, que nada condena, que acolhe e que explica através da fé raciocinada, que para Deus pouco importa se nós vamos nos utilizar de uma lei terrena para nos unirmos em matrimônio ou para terminarmos esse matrimônio. O que importa efetivamente para Deus, e certamente é o que vai importar a todos nós, é que haja de fato uma legitimidade no sentimento que nós temos e que nós depositamos nas nossas relações. E eu acho muito importante que a gente entenda isso de modo a expandir nas relações. Porque muitas e muitas vezes nós ficamos presos somente a essas relações amorosas e colocando ali uma coisa ou outra, achando que é dessa forma. E não. Nós precisamos pensar nas nossas amizades também. Nós precisamos pensar nas pessoas que estão no nosso convívio, sejam os nossos vizinhos, sejam os nossos colaboradores, sejam aqueles que nós servimos em nosso trabalho. Qualquer pessoa do nosso convívio, qualquer ser humano, qualquer irmão nosso, nós precisamos pensar na maneira que nós estamos depositando a legitimidade dos nossos sentimentos nessas relações, porque o mundo está carente de viver relações verdadeiras, de nós aprendermos novamente a confiarmos uns nos outros, de nós entendermos as nossas necessidades de forma legítima, de nós sermos autênticos, de nós sermos absolutamente verdadeiros. Então, esse processo de transformação, ele é fundamental para todos nós. Ele é fundamental. E evidentemente que é muito importante que isso se aplique ao núcleo que forma um casal, porque a partir de então vai se formar também um núcleo familiar, que é a base que transforma efetivamente a nossa sociedade. É essa sociedade que nós queremos e desejamos ver adentrar um mundo de regeneração com muito mais fé, com muito mais confiança, com muito mais capacidade de se relacionar verdadeiramente uns com os outros. Então, amigos, essa é a mensagem do Evangelho, ao menos uma das interpretações desta mensagem contida aí no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós compartilhamos neste momento e desejamos que cada um tenha a condição e a capacidade de refletir, não só para que fique nos seus pensamentos, mas para que consigamos colocar em prática em atitudes transformadoras do nosso dia a dia. Muito obrigado. Então, nesse instante, vamos mais uma vez nos acomodando em nossos lugares e rogando para que
a espiritualidade aqui presente possa conduzir essas vibrações benditas por todo o nosso globo terrestre, para que cada recanto desse planeta recebam essas energias salutares de amor, de paz, e que muita luz possa ser levada a esses locais, permitindo que os nossos irmãos em sofrimento recebam essas energias, afastando-lhes a dor, afastando-lhes tudo o que porventura esteja atrapalhando o seu bem-estar, acolhendo esses irmãos dos sofrimentos materiais e psíquicos, também espirituais, que muitas vezes os fazem sucumbir diante desta oportunidade bendita que é a vida. Vamos rogando, Pai amado, para que Jesus, nosso irmão, nosso mestre, governador planetário, possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós, para que sejamos também instrumentos da Tua paz e do Teu amor, que possamos mais e mais, Senhor, conhecer a Tua obra para seguir adiante na nossa jornada evolutiva, oferecendo aquilo que temos de melhor aos nossos semelhantes. E assim, acolhidos por essas vibrações maravilhosas, por este momento tão ímpar em nossas vidas, vamos mais uma vez rogando que possas, irmão querido, levar até Deus nosso Pai a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cairmos diante das tentações, livrando-nos hoje e sempre de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Ainda em oração, vamos dando início à fluidoterapia, nos colocando diante dessas energias benditas que adentram o nosso íntimo, afastando miasmas, negatividades, projeções inferiores da mente de espíritos encarnados, desencarnados e também da nossa própria mente. Vamos sentindo cada um dos nossos centros de força sendo profundamente higienizados para seguidamente serem abastecidos de energias salutares e também colocados em absoluto equilíbrio. Vamos respirando profundamente e sentindo essas energias que mais uma vez adentram os nossos pulmões e a nossa corrente sanguínea, colocando o nosso corpo físico em absoluto equilíbrio, trazendo a paz aos nossos pensamentos, aliviando o peso sobre os nossos ombros, permitindo que encontremos o equilíbrio
entre a nossa razão e a nossa emoção, fazendo com que nos sintamos plenos em nossas capacidades, nos sintamos entusiasmados, alegres e com a certeza absoluta do privilégio que recebemos por estarmos aqui encarnados, vivendo estes momentos de absoluto aprendizado e muito desenvolvimento. E assim, unidos nessas vibrações, nessas energias salutares, nós vamos nos conectando aos nossos mentores espirituais, estabelecendo essa profunda conexão, de modo que nos sintamos amparados, auxiliados e intuídos por esses irmãos benditos que zelam por nós durante todos os instantes da nossa vida. Que possamos, neste momento, irmos nos despedindo deste ambiente de luz, carregando essas energias por onde quer que estejamos e as multiplicando e oferecendo àqueles que convivem conosco. Que assim seja, graças a Deus.